Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito. Estamos, capitão! Vive no abacaxi e mora no mar. Bob Esponja, calça quadrada! Tem a cor amarela e espirra água. Bob Esponja, calça quadrada! E nenhuma bobagem é o que você quer. Bob Esponja, calça quadrada! Onde a Bruna Sabor tem problemas com peixes. Bob Esponja, calça quadrada! Todos juntos. Bob Esponja, calça quadrada. Bob Esponja, calça quadrada. Bob Esponja, calça quadrada. Bob Esponja, calça quadrada. Filo porífera. Acredita-se que os primeiros animais que surgiram na face da Terra tenham sido os poríferos. Não apresentam, portanto, tecidos verdadeiros, nem sistema de órgãos. Outro aspecto intrigante da biologia das esponjas é o fato de serem os únicos animais cuja abertura principal do corpo é exalante. No entanto, a maioria das esponjas reage ao toque, especialmente em volta da sua abertura principal, embora os estímulos sejam conduzidos lentamente, provavelmente célula a célula. As esponjas são animais sem simetria ou com simetria radiada, diploblásticos, acilomados e sem cavidade digestiva. São animais dotados de poros por todo o corpo, por isso chamados de poríferos, e com um aspecto esponjoso, macio e flexível, podendo ser usados como esponja de banho. São também chamados de espongiários, predominantemente marinhos, existindo apenas uma família de água doce, a Spongilidae. Todas as esponjas são fixas na fase adulta e coloniais, vivendo em meio aquático, água doce ou salgada. Crescem sempre aderidas a substratos imersos, como madeira, conchas, rochas, etc. Muitas apresentam um aspecto quase vegetal, tendo sido consideradas plantas durante muitos séculos, embora possam ser brilhantemente coloridas. A simplicidade da estrutura desse animal é tanta, que se forem trituradas e passadas por uma peneira separando as suas células, elas poderão se reagrupar e formar novamente uma esponja semelhante à original. Digestão. As esponjas não possuem sistema digestório, e a digestão é exclusivamente intracelular. Se alimentam de pequenas partículas em suspensão na água que circulam em seu corpo. Essas partículas entram pelos poros junto com a água, caindo no átrio, ou espongiocele, que é a cavidade interna da esponja, e saem pelo ósculo, uma abertura maior. As partículas de alimento que ali entram podem ficar retidas no colarinho de células flageladas chamados coanócitos, que promovem a movimentação e circulação de água no átrio da esponja, graças à presença de flagelos. Os coanócitos fagocitam e digerem parcialmente estas partículas, transferindo-as para os amebócitos, células que compõem a mesogleia, material gelatinoso que preenche o corpo das esponjas. Os amebócitos terminam de digerir as partículas e distribuir por todo o corpo o produto dessa digestão. Elementos esqueléticos. A parede do corpo das esponjas delimita uma cavidade central, o átrio ou espongiocélio. Em certas esponjas mais complexas não existe apenas uma cavidade central, mas um labirinto de canais e câmaras cobertas de células flageladas, câmaras vibráteis. A parede do corpo das esponjas é formada por diversos tipos de células, sustentada por elementos esqueléticos de vários tipos. São eles: pinacócitos, células achatadas de revestimento da parte externa, formando uma espécie de epiderme designada pinacoderme, embora não seja um tecido verdadeiro. Coanócitos, células flageladas com uma expansão membranosa em forma de colarinho, que revestem o espongiocélio, e outras câmaras vibráteis internas das esponjas. O movimento dos seus flagelos cria corrente de água que traz nutriente e gás. Os nutrientes são filtrados pelo colarinho da célula, que não é uma estrutura sólida, mas também um conjunto de pequenos bastonetes eretos e separados por espaços. Qualquer partícula orgânica ou micro-organismo plantônico aprisionado no colarinho é encaminhado para baixo, em direção ao corpo celular e endocitado. Ocorre uma digestão intracelular, em vacúolos digestivos. Posteriormente, os nutrientes são difundidos para a mesogleia, ou célula a célula. Amebócitos, células livres de vários tipos que se deslocam por movimentos ameboides, presentes na mesogleia, substância gelatinosa localizada entre as camadas de pinacócitos e coanócitos, e que são responsáveis pelo crescimento e capacidade de regeneração, pois podem originar todos os restantes tipos de célula, exceto os coanócitos, e produzir as espículas do esqueleto. Estas células podem ainda transferir os nutrientes presentes na mesogleia para as restantes células e retirar os produtos da excreção para os espongiocélio. São ainda responsáveis pela formação dos gametas. Porócitos. São células dotadas de um poro central, designado poro inalante, que as atravessa de lado a lado.
localizam-se a espaços regulares na parede do corpo da esponja, sendo através delas que a água penetra no espongiocélio. Extramicroscópicas aberturas podem ser reguladas pelo animal. Espículas. Localizadas na mesogleia, são estruturas de sustentação e proteção que podem ser de calcário ou sílica. As espículas se assemelham com agulhas. Podem possuir também uma rede de proteína chamada espongina. Os elementos esqueléticos podem ser de dois tipos básicos, que são eles: fibras proteicas, formadas por uma proteína córnea designada espongina, uma substância insolúvel e resistente à digestão por enzimas proteolíticas. A espongina dispõe-se irregularmente no mesênquima. Espículas minerais. Estes elementos podem ser compostos por dois tipos de minerais. Carbonato de cálcio. São espículas que podem apresentar formas variadas, desde eixos simples retos a formas complexas e ramificadas. Sílica. Essas espículas são geralmente complexas e podem fundir-se, originando uma estrutura relativamente sólida nas chamadas esponjas de vidro. Reprodução assexuada. Ocorre por brotamento. Surge um broto no corpo da esponja, que pode se soltar e dar origem a um novo indivíduo. Pode ser também por fragmentação. Pequenos fragmentos de uma esponja podem dar origem a novos indivíduos, pois as esponjas possuem um grande poder de regeneração. Ou por gemulação, onde ocorre em espécies de água doce. Formam-se gêmulas, estruturas de resistência que se formam no interior do corpo da esponja. São compostas por células indiferenciadas e protegidas por um envoltório rígido. Sexuada. A maior parte das esponjas é hermafrodita. Os gametas são formados em células chamadas gonócitos, que são derivadas dos amebócitos. Os espermatozoides saem da esponja pelo ósculo e penetram em outra esponja pelos poros, junto com a corrente de água. São captados pelos coanócitos e transferidos até os óvulos, que ficam na mesogleia e promovem a fecundação. Do ovo surgirá uma larva ciliada, de vida livre, que abandona a esponja e nada até se fixar em um substrato e dar origem a um novo indivíduo. Principais características. As esponjas não apresentam sistema nervoso. Também não apresentam sistema respiratório e as trocas gasosas ocorrem por difusão. A circulação é basicamente de água, alimento e espermatozoides, que entram pelos poros e saem pelo ósculo, promovido pelo movimento dos flagelos dos coanócitos. A excreção é feita por difusão.